Gênesis 47. Versículos 8 e 9. Pessoal que está aqui, se quiser sentar aqui, se fica mais à vontade, ok? Se puder ficar para cá. Tem lugares aí, né? Fica mais à vontade. Aí, como diz lá na França, à vontade. Quem encontrou diz, podemos ler. Conto até 2 e faremos a importante leitura. 1, 2. E Faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, os dias das suas peregrinações. Amém. Toma assento, por favor. Hoje, primeiro culto de ceia do ano de 2018. Estou falando assim porque isso aqui que nós falamos é mandado, inclusive, para fora do país. Tem uma família lá na Inglaterra que cobra toda semana aquilo que se fala aqui, é mandado lá para eles através do YouTube. Inclusive, se você quiser acompanhar, nós temos aí Aurélio Rodrigues, lá no YouTube, bater o dedinho, vai aparecer lá todas as mensagens que se prega aqui. Mas estamos, então, na primeira ceia do ano, começando um ano. E cada um de nós tem uma trajetória de vida que quem traça essa vida somos nós mesmos. Você é fruto de suas decisões. A minha palavra sempre é uma palavra que choca às vezes, porque eu não fico brincando de falar. Eu falo direto, tá? A minha mensagem, o mais douto, ou o mais culto, entende. E o mais simples, o mais analfabeto também entende. Eu falo claro. Fico rodeando, não, vou direto no assunto. Né? Então você é fruto de você mesmo. Toda pessoa que fica culpando os outros da sua vida, do que ele é, ele diz, eu estou assim por causa de fulano. Essa pessoa não terá uma vida feliz, porque ele nunca encara ele mesmo. Então tem sempre alguém, ele tem um mal chamado coitadismo. É o coitadinho da vida. Todo mundo tem problemas, mas os deles são maiores. Como diz lá no Rio de Janeiro, todo mundo mora no morro e só o cidadão quer ser malandro. Aí não dá. Se mora no morro, não quer dizer que é malandro, mas está no mesmo nível. É mais ou menos isso. É um linguajar da turma lá que às vezes fala, de uma parte do Rio de Janeiro. Agora, escuta, por favor. O Jacó chega no Egito, levado pelos filhos, e ele então encontra com Faraó.
que é o rei do Egito. E na conversa que eles têm, o faraó pergunta para ele, diz, ô Jacó, você é o pai de José, não é? Esse moço abençoado, que salvou a nossa terra. Porque Jacó era o pai do José, e o José foi, se eu tivesse tempo, eu ia te discorrer como é que foi a trajetória do Zezinho para chegar lá no Egito. Foi muito sofrido. Mas esse José salvou o Egito da fome, da peste. Então o faraó vai bater um papo com o pai de José. E diz, Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? E aí Jacó diz, os dias dos anos das minhas peregrinações, ou da minha existência, são 130 anos. Até aí tudo bem. Mas ele diz uma coisa que assusta. Ele diz, poucos e maus foram esses dias, estes anos da minha vida. Aí eu pergunto a você, o que faz alguém tão conhecedor de Deus, neto do maior patriarca que já pôde falar, Abraão, o pai da fé, amigo de Deus. Esse é o Jacó, que diz que 130 anos viveu mal, e 130 anos foi muito pouco tempo. Poucos anos, 130 e ainda maus. O que levou um homem como esse, filho de um outro patriarca, Isaac, falar isso? O que fez? O que aconteceu com ele para desabafar desse jeito? É o que está acontecendo. Por exemplo, uma indagação, o índice de suicídio no Brasil é para assustar. São 11 mil suicídios anual no Brasil. O ano passado teve 11 mil suicídios no Brasil. O que faz com que 11 mil pessoas se mate, enforcado, envenenado, um tiro na cabeça, um tiro no queixo, um tiro no ouvido, que leva alguém a fazer isso? 30 pessoas por dia no Brasil se suicidam. 800 mil pessoas no mundo, por ano, tira a própria vida. O que leva? O que está acontecendo para essa realidade ser tão notória, tão próxima de nós? O que faz isso? Sabe o que é? O que fez Jacó falar aquilo? É porque até aquele momento, escute, ele, embora fosse um profundo conhecedor das leis de Deus, ele mesmo traçava o seu próprio caminho. Quando você trata ou traça o seu próprio caminho, você não ouve ninguém. Porque, gente, o que estão vivendo hoje, nesse mundão de meu Deus, é a geração de gente que está escrito
em 2 Timóteo capítulo 3. Ali fala da extrema corrupção dos últimos dias. Se você for ler com calma, vai ver ali que lá diz que os homens dessa era teriam comichões nos ouvidos. Ou seja, é um agente que não escuta ninguém. O que vale é o que ele pensa. Nós estamos vivendo hoje um negócio chamado relativismo na igreja. Não estou falando nem lá fora, aqui na igreja. E aqui também não estou falando aqui Poços de Caldas, estou falando nesse mundão de meu Deus, onde existe igreja. A reclamação dos pastores é a mesma. Qual é a reclamação? É que as pessoas ouvem, mas não dá crédito. Os líderes falam, e a pessoa diz assim, bom, isso é o que ele está falando, mas não é bem assim. Eu penso assim, eu penso assado, eu acho que não é bem assim. Então, estamos vivendo uma época de um povo, eu estou respondendo aqui, inclusive a pergunta, ou a resposta, porque Jacó disse aquilo. Poucos e maus foram os anos da minha vida. Eu estou aqui diante de você, Faraó, mas eu quero te falar, 130 anos maus é o que eu tenho vivido. Mas é porque ele não ouvia ninguém. Então, estamos vivendo um tempo hoje das pessoas que têm um comichão no ouvido. Escuta, escuta, escuta. E o pastor diz, graças a Deus, hoje veio alguém falar comigo, eu orientei, a pessoa ficou contente, recebeu a oração, salvei alguém. Só que na semana seguinte você diz, cadê ele? Cadê ela? Aliás, a grande maioria do povo que vem procurar a gente para pedir conselhos, eles não querem ouvir conselhos. Eles querem apenas que você confirme a decisão que ele ou ela já tomou. 99% das pessoas que eu atendo, eu já percebi. Eles vêm falar comigo, mas na cabeça dele ou dela, a decisão dele já está tomada. Ele quer apenas que eu confirmo. E 99% das vezes eu reprovo. Já até falava nisso. Você quer ouvir e mudar ou quer apenas desabafar? Um tipo de gente é esse. Tem comichão nos ouvidos. Um outro tipo de gente que está lá escrito, são amantes de si mesmo. Eu quero até orientar aqui as irmãs. Ô, irmão, você que é marido, não deixa a sua mulher, meu irmão, andar colocando foto aí nesses Facebook, as irmãs com fotos sensuais. Que miséria é essa? Que vontade é essa? De ter que estar mostrando as suas intimidades para esse povo que não tem nada a ver com você? É o chamado narcisismo. É a pessoa que se ama demais, se idolatra. Então nós estamos na época do como é que chama esse negócio que tira o selfie? Onde você chega, você tem que tirar o selfie. É o amor exagerado de si mesmo. Você tira foto com o cachorro, foto com o gato, com o mosquito, o que apareceu na frente. Você quer aparecer. Está em razão dos seus anos ser maus. Desse narcisismo. Tem uns machos aí que eu não sei como é que consegue. Anda com a mulher mostrando as vergonhas. Vai entrar no ônibus, ele fica pegando na saia da esposa, puxando para baixo. Ô, bem, eles estão olhando, bem. E deixa eu puxar aqui, bem. E ela, que é isso? Ninguém está vendo, não. E ele puxando a saia da mulher. Tanto pano nesse mundo afora aí, irmão. Nessas lojas aí. Não tem não, aquelas rolo de pano. Mas falta pano nas irmãs.
irmã casada, filhas, menininha de 12, 13 anos, mostrando o corpinho tudo. E a mãe, oh, que belezinha. E esses pais, como diz lá no Rio, estou falando do Rio, irmão, que eu gostei da senhora. Esses mané. Rio de Janeiro chama de mané. Vendo a filha, menina de 12, 13 anos, faltando pano para tudo quanto é lado, e ele olha assim, ah, que belezinha. Isso já fala na psicologia, que muitas dessas irmãs que têm esse comportamento, que apoiam as filhas a fazer isso, é porque queria fazer e não fizeram. Na época que elas lá atrás, a repressão era tanta que não podia, então agora elas se vê na filha. Então a filha tem que estar quase nua na igreja. Então, narcisismo. Tem que se mostrar. Vai viajar, tem que colocar no tal do... Sei lá como é que chama aquilo. Como é que chama? Instagram. Estou indo para o Ceará. Estou indo para a Bahia. Estou indo. Aí quando chega o ladrão entrou na casa, roubou tudo. Aí ele reclama, para a minha vida. Pois é. Esse é o seu mal, o seu problema é esse. Vento desobediente a pais e mães. Ô, gente, a minha mãe não era crente. Eu ia casar. Cheguei, minha mãe, vou trazer a moça para a senhora ver, minha mãe. Para a senhora ver a moça que eu quero casar. A minha mãe não era crente, não gostava de crente. Falei, vou levar a moça lá, porque já que a mamãe não gosta de crente, mas eu vou viver com uma moça que é crente. Eu sou crente. E não vou casar para ter briga aqui. A minha mãe tem que estar bem aqui também. Levei a moça lá em casa. Por quê? Porque a Bíblia não diz para honrar pai e mãe, se for crente, se for santo. Pai e mãe é para honrar. É para respeitar. Levei a moça lá. Minha mãe, na época, tomava muita cachaça, era viciada em bebida alcoólica. Eu disse, minha mãe, não beba nesse dia. Você não vai beber, não. Você segura a onda aí, porque depois você enche a cara. Mas enquanto eu não trouxer a moça aí, levei lá. Mas hoje, a mãe é crente, o pai é crente. Chega e diz, minha filha, não faça isso, minha filha. Esse caminho não é bom. Meu filho, não é por aí, meu filho. Cuide da sua vida, eu cuido da minha. Lá na frente, porque não respeita pai e mãe, não honra pai e mãe, vai falar igual o Jacó. Poucos e maus. Você não escuta ninguém? Insubordinados. Insubordinados. Nós, os pastores, nessa igreja nossa, que eu tenho umas tradições, a gente aprendeu isso. Você vai viajar? Vou. Comunique o pastor. Por quê? Porque o pastor te trata como se fosse filho. Então, se o pastor olhou aqui e não te viu, ele fica preocupado. E como é que faz? Vai lá na sua casa visitar para ver se você está com problema. Mas a grande maioria viaja, desaparece. O pastor não sabe se está doente, se morreu, o que é que deu. E alguns, quando o pastor vai visitar, ele lá de cima ele diz assim, avisa que não precisa, que está tudo bem. Nem recebe o pastor na casa. Lá na frente, diz, poucos e maus foram usando da minha vida. Mas você não conhecia Deus? Você não estava na igreja?
Você só estava na igreja, só conhecia Deus. Não tinha nada a ver com Deus. Você não tinha nada a ver com Deus. Você entendia muito de Deus. Entendia, mas não tinha nada com Ele. Esse é o seu mal. Ou será o seu mal daqui a uns anos. Até porque desses 11 mil que se assassinaram, que se mataram nesse país, a pesquisa mostrou que são esses, a maioria dos que se matam são idosos. São gente idosa. Porque o cidadão chegou numa certa idade, ele olha para trás e fica pensando, mas isso não deu certo, aquilo também não sei mais o quê. Olha o que onde eu cheguei, olha como é que está a minha vida. E aí acontece isso. Mas veja, por que Jacó chegou no momento para dizer isso? Um certo dia, para você entender. Ele aproveitou de um momento de fraqueza do seu irmão, chamado Esaú. O Esaú estava com fome, chegou do campo, da roça, trabalhando, e pediu comida para ele, para o Jacó. Estou com fome, ô, meu irmão, dá um prato dessa comida aí. Era um negócio chamado lentilhas que ele estava fazendo. Ele aproveitou, ao invés de falar, tá bom, vou te dar comida. Ele disse, eu vou negociar com você. Você tem o direito da primogenitura, não tem? Não tem. Pois é, eu te dou o prato de lentilhas e você me dá o direito da primogenitura. Ele aproveitou da fraqueza do irmão. O que era um prato de comida para um direito de primogenitura? Se eu tivesse tempo de falar das vantagens que era. Em outra ocasião, em conluio com a mãe, se aproveitou da cegueira do pai, chamado Isaac. Enganou o pai. O pai disse assim, eu estou a ponto de morrer, o Isaac. Estou velho e cego. Então chamou o Esaú e disse, Esaú, faça uma comida para mim, meu filho. Um guisado. Faz uma comida aí, um tempero que você sabe fazer. E eu vou comer e vou te abençoar. Né? Você é o primogênito. Eu vou abençoar você. Mas eu quero comer essa comida aí. Eu quero me despedir da vida, mas por cima. Você vai lá no campo, mata o animal e traz. Esse Jacó, com a mãe, resolveram enganar o pobre do Isaac. A Rebeca, que era a mãe dele, fez a comida que o Isaac queria. E o Esaú tinha pelos nos braços, nas mãos. Então, pegaram lá alguns pelos de algum animal e colocaram na mão desse Jacó. E ele então traz a comida. E o Isaac estranhou, porque foi muito rápido. E o Isaac diz, como é que você conseguiu tão rápido, meu filho? E o Jacó diz, ele colocou Deus no meio da conversa. Meu pai, Deus, o seu Deus, colocou o animal na minha frente. Por isso que foi tão rápido, porque Deus, na mentira dele, ele colocou até Deus no meio da encrenca. O pai disse, a voz é de Jacó. Você não é Jacó, não? Não, eu sou Esaú, meu pai. Olha a minha mão aqui. Aí o velho, coitado, cego, olhou, colocou as mãos e falou, a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. Como eu estou meio assim, vai. Já estou com fome mesmo, dá esse negócio aí.
Ô irmão, escute. Cuidado com aquilo que você semeia, porque certamente a gente vai colher a semente daquilo que a gente produz, ou a produção do que a semente produziu. O fruto daquilo que você plantou, você vai colher. Você fala mal de alguém? Tem o vício? Porque tem gente que tem, não vou dizer o dom. Se isso for dom, é um dom dado pelo diabo. Esse não vem de Deus. Mas tem o vício de falar dos outros. Ninguém presta. Você vai falar com ele, fulano, ele já acha na hora já um negócio para denegrir a imagem do outro. Você tem esse problema? Pois é. Então, alguém vai falar de você. Você já mentiu para alguém? Ou mente? Porque tem gente que mente. Gosta de mentir. Pois é. Alguém vai mentir para você. Você já enganou alguém? Pois é. Alguém vai enganar você. Já prejudicou alguém? Pois é. Alguém vai te prejudicar. Engraçado, não tem glória a Deus, né? E nem aquela palavrinha, fala a Deus. Isso não existe agora. Mas Deus está falando, não tem jeito. Traiu alguém? Já traiu? Prepare. Você vai ser traído. Pastor, mas não é para falar aí. Receba! Não. Aqui vai receber a verdade de Deus. Esse evangelho macabra, mentiroso, que fica criando uma geração de gente sem compromisso. Isso não existe comigo não, gente. Tudo que você plantar, é isso que você vai colher. É isso. Tudo que você plantou, tem sido o que você tem colhido. Quando Jacó deu aquela resposta a Faraó, porque ele estava se sentindo humilhado em ter que sair de Canaã, terra da promessa, e ir para o Egito, por dois motivos. Primeiro, ver o seu filho preferido, José, que há 22 anos fora tirado dele como uma pedra jogada ao mar, desapareceu. Ele pede para o filho José ir ver os irmãos. Mais tarde ele recebe a túnica de José banhada em sangue de cabrito. E os filhos, os outros dizem, isto é o que restou do José. 22 anos, ele estava sendo massacrado por dentro, porque estava colhendo o que ele mesmo havia plantado. Ele enganou o irmão, agora os filhos estão lhe enganando. Segundo motivo pelo qual ele vai ao Egito, para não passar fome. Porque lá em Canaã não tinha mais alimentos. Então, ele vai buscar comida lá no Egito. Jacó agora estava comendo o que ele próprio semeou dentro de casa.
O enganador agora estava colhendo os frutos das suas atitudes. Sem falar que Jacó trazia um sentimento de não poder ter ido no sepultamento da sua mãe Rebeca. Sabe o que é isso? Quando ele e a mãe enganaram o irmão, foi orientado a ir embora, e nunca mais Jacó viu a sua mãe. Quando Rebeca morreu, ele não foi no sepultamento da sua mãe. Ele sabia disso. Foi esse o motivo dele falar: poucos e maus foram os anos da minha vida, porque o que eu tenho colhido, só eu sei. Queridos, escute. Fracasso só é fracasso quando você não aprende com ele. O fracasso tem que ser o seu professor e não o seu coveiro. Se você tem fracassado, aprenda com esses fracassos. Eu lembro quando fazia faculdade de Direito, fui reprovado numa matéria chamada Economia. Ei, como eu me senti mal. Um ano, aos sábados, indo na faculdade. Eu com mais uns 2 ou 3, cabeção igual eu mesmo. Cabeção lá fora, isso que é inteligente, né? Um ano, dia de sábado. Todo mundo, vamos passear, vamos distrair. Eu e os meus 4 colegas, sentados lá, e o professor falando lá. Um ano nessa vida. Mas depois de um ano, eu passei na matéria. Aí me senti vitorioso, porque aprendi. Então, fracasso é fracasso, se você não aprende nada com aquilo que você tem passado. Mas que Deus te abençoe hoje, que o seu fracasso sirva de lições para você ser abençoado nessa vida. No momento desse, da caminhada de Jacó, Deus lhe deu uma visão, uma escada. E Deus estava lá em cima. Deus estava lá no topo. Sabe o que isso quer dizer? Se as coisas fossem fáceis, Deus havia lhe mostrado um elevador. Se fosse fácil, Deus mostrava ele no elevador. Chegando assim no elevador, batia o dedinho. Você quer ir para onde? 20º andar. Pum! 3 minutinhos, cheguei. Deus mostrou uma escada. Sabe por que escada? Porque tem os degraus. Inclusive, se você quiser manter o esqueleto em dia, quando você for por aí nesses prédios, tiver que fazer tiver uma consulta lá no 20º andar, 5º andar, larga o elevador, vai pela escada. Você vai chegar lá soprando, mas você vai, o coraçãozinho vai estar melhor, te garanto. Os quilinhos vai melhorar. Você que está aí com uns quilinhos a mais, um santo remédio. Ei, escute. Essa escada, era Deus falando para ele assim: meu filho, você estava muito apressado, ou está muito apressado. Você quer conseguir as coisas, você quer se dar bem na vida, mas não é assim não. Você precisa ir pela escada. A primeira escada podia ser chamada tribulação. Às vezes Deus manda tribulação na nossa vida. Não é o diabo que mandou, não, foi Deus. Nós não ficamos reclamando. Diabo! Não, foi Deus. Larga de falar do diabo.
Eu não tenho nada com o diabo, pessoal. Tudo que me acontece, eu falo, Deus está por aqui. Deus está me ensinando alguma coisa. Porque a tribulação, ela tira de você muitas coisas que lhe atrapalham. Às vezes, prepotência, sentimento de grandeza, todo-poderoso, imbatível. Quer ver uma coisinha que deixa você bem humildezinho? Uma doença. Chega lá no médico e fala, não sarei não, doutor. Então faça os exames. Aí vem lá o resultado. O negócio aqui está feio para o seu lado, hein, senhor? Você sai de lá humildezinho, gente. Sai ou não sai? Sai ou não sai, irmão? Você rever a vida, os projetos. Se você ficar internado, então, aí que é um santo remédio. Porque você faz tanta promessa daquilo ali que você está lá. Sempre que chega um ali, mais uma injeção, dona Maria. Mas eu não queria. Aqui não tem querer. A senhora chama paciente, sabia disso? Ah, sim, paciente. Pois é, então vira aí o traseiro aí. Daqui a pouco eu volto. Você fala, gente, meu Deus, se eu sair daqui, Senhor, eu vou pregar o evangelho dentro do ônibus, na esquina, eu vou no presídio, eu vou para os hospitais, eu vou voltar aqui, mas é para falar a sua palavra, viu, Senhor? Tribulação. E a tribulação te leva para um outro andarzinho, outro degrau chamado paciência. Você tem tanta pressa, né? Tribulação vai te deixar assim mais paciente. Quando as coisas te aparecerem, você diz, já passei lá atrás, eu estou vivo, está bom demais, está de bom tamanho. Tem um outro degrauzinho chamado humildade. Que para você viver nesse mundo, de vez em quando tem que ser bem humildezinho, né? Chega a certos lugares aí, órgão público, por exemplo, né? Cheguei lá em Pouso Alegre para resolver um problema da igreja lá na prefeitura. Depois de umas 8 idas e vindas lá na secretaria, chegava lá, a turma nem olhava para ninguém. Aí eu cheguei um dia, perdi o juízo e disse, vocês estão nessa mamata toda e não atendem direito ninguém, porque vocês são todos incompetentes. Para que eu falei isso, irmão? Um gritou do lado e disse, falou o artigo da lei lá, desacato a funcionário público. Falou o nome do artigo, e o caso é de prisão, manda prender ele. Falei, gente, eu vou ser preso? Ainda bem que o prefeito estava do lado da sala, ficou sabendo que tinha mandado chamar já a guarda municipal para me levar preso. O prefeito desapareceu e disse, como é que faz uma besteira dessa? Porque mandar chamar a polícia para prender meu amigo. Virei amigo dele na hora. foi uma amizade nossa. Né? Então, humildade. Que não é simples assim, não é tão fácil. Outro degrauzinho que vai te deixar a vida melhor. Submissão. Submissão fala de obedecer quem está acima de você. Tem alguém em cima. Esse de lá manda para cá. Depois fala de obediência. Jacó precisava aprender isso aqui. Percebe-se depois daquela conversa que ele tem com o faraó. Que a partir dali, Jacó ficou inteiramente na dependência de Deus. E o Senhor Deus lhe deu mais 17 anos de vida ao lado do seu filho querido José. Ele viveu 147 anos.
desses 147, esses 17 fizeram a diferença. Depois que ele aprendeu a escadinha da vida. Você quer terminar bem os seus dias? Não, você nem quer, você nem consegue falar mais. Quem quer terminar bem os dias da vida? Diga amém. Aprenda a viver na tribulação. Aprenda a ter paciência. Segure a humildade. Aprenda a ser submisso. E aprenda a obedecer. Eu obedeço a Deus. Pois é, você obedece a Deus através das pessoas. Você nunca viu Deus na vida. Nunca viu Deus. Deus guia a sua e a minha vida através de pessoas. Bota na cabeça isso. Não existe isso. Eu obedeço a Deus. Eu pergunto, você viu Deus aonde? Essa é uma hipocrisia das piores. Você obedece a Deus através de pessoas. Se você não aprendeu a obedecer pessoas, você nunca aprendeu a obedecer a Deus. E é esta a razão de uma grande maioria do povo ter uma vida como Jacó. Apesar dos selfies da vida. Lá no interior, a história é outra. Vive mal. E cada ano é uma rotina. É uma réplica do ano passado. Mas que Deus, a partir dessa noite, nos ajude a entender essas verdades. Para não viver apenas de aparência. Como num dia desse aí, um pastor, um amigo nosso, a festividade da igreja acabou no domingo. Na terça-feira, ele suicidou. Na festa, todo mundo na festa. Vamos cantar. Mas, 2 dias depois, tem que suicidar. Que Deus nos livre dessa hipocrisia que o mundo vive e que muitos de nós temos vivido. Que a gente rasgue essa máscara e viva o verdadeiro Evangelho de Deus. Deus abençoe você. No nome de Jesus.